Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E subiu para 20 o número de mortes provocadas pelas fortes chuvas que atingem a Bahia desde o começo do mês. 100 cidades estão em situação de emergência. Já são quase 500 mil de moradores afetados. Os moradores dos municípios afetados viveram momentos de pânico quando suas casas foram inundadas. Surpresa, né? O pessoal estava todo dormindo e quando a gente deu por ferro, já tinha invadido a casa. Só deu tempo de sair as pessoas da casa. Felizmente, não tivemos vítimas fatais, né? Com quase 1,80 m de altura em algumas casas aqui. As enchentes no sul da Bahia já são consideradas o maior desastre do estado. Mais de 100 municípios estão em estado de emergência. Estima-se que um total de 471 mil pessoas foram afetadas. Um meteorologista da Metsul avaliou que há uma correlação entre a intensidade das chuvas no nordeste do país e o fenômeno Laninha, que provoca precipitações em níveis acima do normal. O agravante é que o temporal dos últimos dias se juntou às chuvas que assolaram a região há algumas semanas. Nas últimas horas, alguns municípios receberam um volume de água equivalente a um mês inteiro. De acordo com a Defesa Civil, a capital Salvador, por exemplo, quintuplicava até sexta-feira sua média histórica de 58 milímetros para dezembro. E mudando de assunto, olha só, o desemprego caiu e ficou abaixo de 13 milhões de brasileiros no trimestre encerrado em outubro. Segundo o IBGE, esta é a menor taxa desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2020. A taxa de desemprego no Brasil caiu mais no trimestre encerrado em outubro, de acordo com o IBGE. A falta de trabalho ainda atinge 12 milhões e 900 mil brasileiros. A taxa de desocupação do trimestre móvel, de agosto a outubro de 2021, caiu 1,6 ponto percentual em relação ao trimestre de maio a julho de 2021 e recuou 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre móvel de 2020. É a menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2020, quando era de 11,8%. No levantamento do trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego atingia 13 milhões e meio de pessoas. A população desocupada diminuiu 10,4% em comparação ao trimestre terminado em julho. O crescimento da ocupação já vinha acontecendo nos meses anteriores e foi mais percebido em 6 dos 10 grupamentos de atividades, como o comércio, a indústria e os serviços de alojamento e alimentação. Apesar da trajetória de queda do desemprego nos últimos meses, a recuperação do mercado de trabalho tem sido puxada pelo aumento do número de trabalhadores subocupados e informais. Em São Paulo, as internações por gripe dispararam e ultrapassaram as hospitalizações por Covid. Já são mais de 200 casos da influenza. Na cidade de São Paulo, as internações por gripe já representam 23% das hospitalizações por síndrome respiratória. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, das 920 pessoas internadas com sintomas de doenças respiratórias na semana de 12 a 18 de dezembro, 213 tinham influenza e 37 receberam diagnóstico de Covid. Os casos de gripe na capital começaram a subir neste mês. Na semana anterior, de 5 a 11 de dezembro, das 912 pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave, 139 tinham influenza e 56 tinham Covid-19. Como comparação, no final de junho desse ano, 66% do total de internados com doença respiratória, 1.516 pessoas, tinham Covid-19 e só 3 pessoas tinham influenza. E nos destaques internacionais, a China colocou mais centenas de milhares de cidadãos sob confinamento para tentar conter um surto do coronavírus. O número de casos é minúsculo se comparado ao número recorde de infecções detectadas em vários estados dos Estados Unidos e países europeus. Yan'an, a 300 quilômetros de Xi'an,
ordenou o fechamento das empresas e pediu a centenas de milhares de residentes de um distrito que fiquem em casa. Os números de infecções são muito baixos se comparados aos registrados na maioria dos países do mundo. Mas a China adotou uma estratégia de erradicação do vírus que consiste em severas restrições para impedir toda a propagação. Nesta terça-feira, as autoridades de saúde relataram 209 novas infecções. Este é o maior número diário desde março de 2020 no país que detectou o coronavírus pela primeira vez há 2 anos em Wuhan. Diante do surto e na véspera das Olimpíadas de Inverno de Pequim, em fevereiro, as autoridades impuseram na semana passada um bloqueio aos 13 milhões de residentes de Xi'an. Os moradores estão proibidos de viajar de carro e apenas uma pessoa de casa pode sair a cada 3 dias para comprar comida. Diante dessa situação, há uma avalanche de chamadas para os serviços sociais, solicitando alimentos e outros produtos básicos. E pela primeira vez, o mundo registrou ontem mais de 1.400.000 casos de Covid em 24 horas. O país com o maior número de infecções pelo coronavírus foram os Estados Unidos, com mais de 512 mil casos. E ainda falando sobre a China, o país acusou os Estados Unidos de ameaça grave para a segurança de seus astronautas ao afirmar que 2 satélites do bilionário Elon Musk quase colidiram com a Estação Espacial de Pequim. De acordo com o gigante asiático, 2 satélites do bilionário Elon Musk quase colidiram com a Estação Espacial de Pequim. A Tiangong teve de executar controles preventivos para evitar colisões durante 2 aproximações com os satélites Starlink da SpaceX em julho e outubro. Os Estados Unidos falam sobre o conceito da chamada conduta responsável no espaço sideral, mas ignoram suas obrigações de acordo com os tratados internacionais. Isso representa uma séria ameaça à vida e à segurança dos astronautas. Esse é um caso típico de 2 pesos e 2 medidas. De acordo com um documento enviado por Pequim este mês à Agência Espacial da ONU, nas 2 ocasiões, os satélites entraram em órbitas que obrigaram os operadores da Estação Espacial Chinesa a mudar de curso. A SpaceX, com sede na Califórnia, não respondeu aos pedidos de comentário até o momento. E olha só que bacana, o poder de inclusão que tem o esporte. Na Cidade do México foi realizado um torneio de futebol com times formados por deficientes visuais usando uma bola adaptada. Confira. Os jogadores competem com os olhos vendados e usam a bola com um guiso para guiar os jogadores. Os goleiros são os únicos jogadores em campo que não têm deficiência visual ou usam venda nos olhos. O campo de futebol também é diferente, com a cerca ao redor do gramado para que a bola não saia do jogo. O jogador Reinaldo Rivera disse que o futebol para cegos aguçou os outros sentidos, melhorando sua locomoção no dia a dia na Cidade do México e arredores. O futebol ajuda a contornar os obstáculos da vida real que se colocam à sua frente. Por exemplo, andar no centro da cidade para quem não enxerga é quase impossível. Mas o futebol ajuda nisso e em muitas outras coisas para desenvolver seus sentidos. Quase uma missão impossível e, bueno, pues el fútbol te ayuda en eso y en muchas cosas más para desarrollarte. Com mais de 2 milhões de pessoas com deficiência visual no México, os organizadores desta competição dizem que o futebol para cegos ajuda a construir a inclusão nos esportes. Os jogadores são tratados como qualquer outra pessoa, não apenas como uma pessoa com deficiência ou limitação física. Há uma igualdade nisso, a exigência aos jogadores é a mesma na alimentação, preparo físico e muitos outros aspectos. O futebol para cegos está presente nos Jogos Paralímpicos desde 2004, em Atenas. Oi! Enano! E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Um guiso para guiar os jogadores. Os goleiros